Olá, meu nome é Bruno Blas, eu sou acadêmico de medicina da Universidade Federal de Pelotas, no momento estou no 11º semestre. Eu fui monitor de eletro por 1 ano e meio e faço parte da Liga Acadêmica de Cardiologia, tendo sido presidente na gestão anterior. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o eletro normal, tá? Conversando com o pessoal da Liga, a gente pensou em fazer uma aula online para a Liga, depois a gente decidiu estender para toda a universidade, chegando ao ponto de a gente pensar assim, bom, vamos fazer aberto para quem quiser assistir. A aula vai ser então gravada para que quem esteja assistindo, para que você que está assistindo consiga pausar, voltar, assistir a hora que quiser, quantas vezes quiser. Sem mais delongas, vamos começar a entender o que é um eletro normal, que não é uma tarefa tão simples assim, tá? Bom, o eletro normal então, vamos entender o básico. Começando tem que ser pelas derivações. É um assunto chato, mas sem entender isso não faz sentido todo o resto. Então, quando a gente vai interpretar um eletro, a gente tem que pensar como é que o eletro foi feito e como que a gente faz o eletro. A gente coloca um eletrodo no membro superior direito, um no esquerdo e outro no membro inferior esquerdo. Esse aqui que está no membro inferior direito, ele serve apenas para eliminar o ruído comum, tá? É para diminuir a interferência, o eletro fica melhor para se ver. Então, é como se a gente tivesse membro superior direito, esquerdo e membro inferior. Esses aqui é do plano horizontal, vou falar depois. Como que a gente vai ver as derivações? Tá? Derivação D1, que está a 0 graus, o que significa? Significa isso daqui. Derivação D1 é como se o estímulo saísse do braço direito e vai até o braço esquerdo. Então, aqui está o polo positivo, na esquerda, e aqui está o negativo. Então, ele vem em direção aqui. Então, todo estímulo elétrico cardíaco que fizer esse sentido, que for da direita para a esquerda, por exemplo, a própria despolarização atrial, ela faça esse caminho. Então, a gente vai ver positivo, tá? Então, despolarização atrial, ela vai para a esquerda, então a gente vê D1, a onda P positiva. Quando a gente fala, então, de D2, a gente está falando do estímulo que sai do membro superior direito e vai até o membro inferior. Então, esse trajeto a gente vai ver correspondendo a 60 graus, tá? Mais 60, que é o D2. Também a onda P vai estar positiva em D2, porque vai estar vindo o estímulo dessa forma, ele está indo nessa angulação, digamos assim. D3. D3 é mais 120, porque sai do membro superior esquerdo e vai até o membro inferior. Então, D1 está aqui na minha esquerda, que vocês estão vendo espelhado, aqui minha mão esquerda. D1, 0 graus. D2, mais 60. D3, mais 120, tá? Então, aqui, D1, D2, D3. AVL. Como é que é a AVL? A AVL é aqui, ó, a gente olhando aqui na imagem que eu coloquei aqui do homem vitruviano, faço uma média do membro superior direito com o membro inferior, e aí essa média é o polo negativo. Então, como se o polo negativo estivesse aqui, e o polo positivo é no membro superior esquerdo, então ele vem daqui para cá. Vocês entendem que não está vindo da direita para a esquerda, não vai estar 0 graus, ele está um pouco para cima, ele está em menos 30. Então, a VL, L é de left, a VL está menos 30, está aqui em cima. A VR. A VR vai ser a média da esquerda com o membro inferior, então vai dar aqui o polo negativo e vai em direção ao membro superior direito, R de right. Então, a VR menos 150. Vamos entender uma coisa, como é que o átrio despolariza? É da esquerda para a direita, é de cima para baixo. Então, ele despolariza mais ou menos nesse sentido aqui, daqui para cá. Vocês estão vendo que é exatamente o oposto da onde está o estímulo da VR. O AVR ele vem para cá e a exploração do átrio ele foge daqui. Ele tem o sentido oposto a essa seta. Então, quando a gente vai olhar a onda P em AVR, a gente está vendo ela negativa. Então, onda P normal está positiva em D1, está positiva em D2 e está negativa em AVR. Tá? Por isso a gente tem que entender as derivações e saber onde elas estão, o que elas correspondem. AVF, média dos membros superiores, com o polo positivo F, de foot. Então, membro inferior.
aqui está o polo positivo. Então, 0 graus D1, vem para cá, mais 60 D2, mais 120 D3. AVL menos 30, AVR menos 150 e AVF mais 90. Então, quando a gente fala assim, parede inferior, a gente está falando dessas três que estão aqui embaixo. Tá? Quando a gente vai olhar o plano horizontal, o que vai ser o polo negativo agora vai ser o seguinte, vai ser uma média das três, tá? Então, membro superior direito, membro superior esquerdo, membro inferior, faço uma média, tá? Botei aqui em amarelo só para vocês verem, e o nome disso aqui seria o terminal central de Wilson, tá? Aqui é o polo negativo. Polo positivo vai ser aqui V1, aqui é polo positivo. Então, V1, V2, V3, V4, V5, V6, todos esses são polos positivos. Então, no plano horizontal, quando a gente coloca ali aquele negócio, geralmente é emborrachado, assim, a gente prende na pele do paciente, pelo vácuo, quando a gente prende ali é o polo positivo. O polo negativo é o que está nos membros do paciente. Então, aqui a gente está vendo o polo positivo. Então, se a gente vê algo positivo em V5, quer dizer que o estímulo está vindo em direção a V5. Então, a gente tem que saber onde estão esses eletrodos. Quando a gente vai colocar o eletrodo, a gente vai colocar assim, a gente vai contar quarto espaço intercostal para external direita, V1. Quarto espaço intercostal para external esquerda, V2. V3 a gente pula. Aí na linha clavicular média, na linha hemiclavicular à esquerda, no quinto espaço intercostal, tá? Então vê onde está o ictus, a gente coloca V4. V5 vai ser no mesmo espaço intercostal, no quinto, só que na linha axilar anterior, então a gente coloca aqui. V6 na linha axilar média, então a gente coloca aqui. Então, V1, V2, V4, V5, V6. O V3 está no meio de V2 e V4, então a gente vai colocar V1, vai colocar V2 no quarto espaço intercostal, para external, direita e esquerda, respectivamente. Coloca V4 no hemiclavicular, no quinto espaço intercostal, tá, à esquerda, e V3 no meio do caminho. V5 a gente coloca na axilar anterior, V6 na axilar média. Puxando um pouco mais, V7, linha axilar posterior, também no quinto espaço intercostal. V8 na linha escapular, então basicamente na ponta da escápula, também no quinto espaço intercostal. E V9 está na linha paravertebral, está no lado da coluna, lá atrás. V2, V3, V4, R, todos esses são a mesma posição, V3, R, V4, R, V5, R, mesma posição, só que aqui na direita. Mas então hoje a gente está entendendo o básico, vamos decorar esses 6 aqui, tá? Muita coisa eu já disse, uma coisa muito chata. Vamos começar para outra parte também chata. Calibração do elétron. Isso aqui, garanto que muita gente nunca nem viu isso. O que que é? Isso está no canto do elétron, tá? E vem essa imagem. Sim, 95%, 99% dos elétrons são feitos nessa calibração, que corresponde ao seguinte. A gente tem aqui embaixo, essa distância, vocês estão vendo que são 5 quadradinhos. Isso aqui vai estar representando 5 milímetros e essa distância corresponde a 0,2 segundos. Se a gente contar isso, a gente vai ver que tem 25 milímetros em 1 segundo, porque são 5, cada quadradinho tem 1 milímetro, aqui ó, 1 milímetro de duração corresponde a 0,04 segundos. 1 milímetro de amplitude, nesse sentido aqui, corresponde a 0,1 milivolts. Então é 1 milímetro por 1 milímetro no quadriculado do elétron. A gente sabe que vai ter, então, 0,2 segundos vão estar em 5 milímetros. Aqui vai estar escrito no elétron, diz ali embaixo, 25 milímetros por segundo. Eles podem colocar em 50 milímetros por segundo. Isso pode ser mudado, mas quase sempre a gente vai ver assim. Essa altura aqui corresponde ao quanto que é 1 milivolt. E aqui tem 10 quadradinhos, ou seja, 10 milímetros. Então a gente sabe que em 10 milímetros do nosso elétron vai ter 1 milivolt. Essa padronização é chamado de N. Por que eu estou falando isso? Porque quase sempre é assim. Então a gente vai olhar o elétron e vai saber que é isso. Mas se por acaso tiverem 2N, significa que cada 1 milivolt vão ser 20 quadradinhos, vão ser 20 milímetros. Então é como se eu dobrasse todas as amplitudes. Eu estou dobrando o tamanho do elétron, a amplitude do elétron. Então, a gente vai ver um QRS muito amplo. E a gente vai olhar o QRS e falar assim, tem uma sobrecarga ventricular esquerda, porque preenche critério. Mas os critérios todos, que eu vou falar aqui de todas as condições, são critérios do elétropadronizado. Então, a importância desse slide.
conferir no eletro se a gente está vendo 25 milímetros por segundo e padronização N. Se a gente está com o paciente na nossa frente sem pulso, a gente olha para ele, está chocado, está parada cardíaca. E aí eu vou olhar assim, tem que desfibrilar ou não tem? Bom, vamos ver o ritmo dele. Porque quem já está mais avançado, quem já está em emergência, vai entender o que eu estou falando. Se ele tiver uma fibrilação ventricular ou um ataque sem pulso, a gente choca. A gente usa o desfibrilador. Então a gente vai desfibrilar o paciente. Se a gente tiver uma AESP ou assistolia, a gente não choca, só faz compressão e vai usar as medicações. Qual a importância disso? Às vezes a gente olha o eletro e parece que está em assistolia, está uma linha basicamente reta. Mas será que está em assistolia ou será que é uma fibrilação ventricular que está bem discreta? Bom, eu posso aumentar o ganho. Quando fala que aumenta o ganho, a gente está colocando em N2, perdão. A gente coloca em N2. Se tiver em N2, eu vou aumentar. E se for uma sistolia, vai seguir uma linha reta, porque é só uma linha reta. Agora, se for uma fibrilação ventricular, eu vou começar a ver o eletro fibrilado. E aí eu vou falar, bom, é uma fibrilação ventricular, que estava em baixa voltagem, mas se é fibrilação ventricular, vamos chocar. Isso faz toda a diferença. Então, para quem já está mais avançado na emergência, essa é a importância, falar, vou aumentar o ganho, eu estou aumentando isso aqui, a padronização do eletro. Bom, vamos começar a entender então o que corresponde a cada onda, cada linha do eletro. Onda P, vamos acompanhando. Onda P é despolarização do átrio. Então, é o estímulo saindo daqui do nó sinusal, nó sinoatrial, indo em direção ao nó do AV, e indo em direção a todo o átrio. Então, ele faz esse caminho aqui, tá? Faz esse caminho. Chega no nó do AV, termina a onda P. Aqui a gente tem uma pausa fisiológica. O nosso coração pausa para não ficar o átrio e o ventrículo batendo junto. Então, ele tem uma pausa fisiológica, é o normal, é o que se espera. E aí ele para. Depois o estímulo segue. Então, essa pausa vai ser esse segmento PR. Então, terminou na P, aqui tem uma pausa fisiológica. Chegou no QRS, aqui a gente está despolarizando o ventrículo, tá? Depois, ponto J, acabou a despolarização do ventrículo. Segmento ST é o período refratário. Então, é o período que o ventrículo despolarizou, ou seja, contraiu. Aí ele tem o período refratário. Tem a onda T, que está repolarizando. Então, o estímulo é como se ele, as fibras se recarregam, digamos assim, tá? Para ficar uma linguagem mais fácil. Então, onda P despolariza o átrio, segmento PR, pausa fisiológica do nó AV, QRS, despolarização ventricular, segmento ST, período refratário, e onda T, repolarização ventricular. Aí tu vai dizer assim, Bruno, tu não falou da repolarização atrial. Porque a repolarização atrial, ela acontece ao mesmo tempo que o ventrículo está despolarizando. Então, o que você acha que vai ter o estímulo? O átrio se repolarizando, que quase não tem massa muscular, ou o ventrículo despolarizando, que está fazendo toda a contração cardíaca. Então, é como se a repolarização atrial estivesse aqui no meio do QRS. Então, a gente não vê a repolarização atrial, porque não tem como ver, ela se perde no meio do QRS. Onda U seria uma repolarização das fibras de Purkinje, a gente não vê normalmente, geralmente condição de hipotermia, a gente pode ver, ou então alguma intoxicação, mas não vamos falar sobre isso hoje. Eu falei o segmento PR é a pausa fisiológica, mas a gente não usa o segmento PR para critérios, essas coisas. A gente usa um intervalo PR, e lembrando, intervalo PR corresponde ao início da onda P até o início do QRS. Então, compreende a onda P. A onda P está dentro. Assim como o intervalo QT conta desde aqui, então todo o QRS até o final da T, tá bom? Vamos lá. Comecei a olhar o eletro, eu tenho que ter uma sequência, tá? Existem várias sequências, a gente vai olhar, cada livro diz uma coisa, os próprios professores, cada um usa uma, e eu uso uma sequência, que é o que eu vou usar aqui durante toda a explicação. Eu vou explicar na ordem da sequência, tá? A gente já entendeu o que é a questão dos vetores, onde vão estar os eletrodos, as derivações, calibração, o que representa cada onda e cada linha. Então vamos começar a laudar o eletro. O eletro, do jeito que eu faço, tá? Eu acho que é a sequência de alguns dos meus professores, não lembro, ou se é uma mistura de dois deles. É o seguinte, eu vou olhar a primeira coisa, identificação. Eu tenho que ver o nome do paciente, eu tenho que ver a hora que o eletro foi feito, tenho que ver a idade do paciente e a clínica, a queixa do paciente. Isso faz toda a diferença, tá? Um supra-GST,
Eu vou pensar em infarto se for um homem mais velho com dor no peito, uma dor típica. Agora, se eu acho um supra-DST no eletro que eu faço em mim, eu vou olhar, será que não é uma repolarização precoce? Não deve ser um infarto, eu não estou sentindo dor no peito, sou jovem, sou saudável. Então, isso define tudo. A hora também. Então, isso é a primeira coisa de olhar no eletro. Não dá para olhar o eletro e já começar a querer olhar o que está de diferente. Primeira coisa, nome do paciente, idade, a hora que o eletro foi feito e a clínica dele. Depois disso, eu olho frequência cardíaca e ritmo. E depois eu vou na sequência das ondas. P, intervalo PR, QRS, ST, T. Tá? Então é nessa sequência que eu uso é a própria sequência do eletro. Tá? Então, a primeira coisa, eu vejo frequência cardíaca e ritmo. Frequência cardíaca, como que se olha? A gente usa essas fórmulas, tá? Que, bom, se eu pegar e dividir 1.500 pelo x, que é o número de quadrados pequenos entre as ondas R, então, número de quadrados desses pequenos aqui, eu vou ver a frequência cardíaca. Por quê? Eu sei que cada quadrado pequeno corresponde a 0,04 segundos. Se eu fizer 0,04 vezes 1.500, eu vou ter 60 segundos. 60 segundos é 1 minuto. Frequência cardíaca a gente vê em 1 minuto. Então, por isso esse 1.500. Então, eu divido 1.500 por esse número, se eu quiser saber com exatidão. Bom, não quero saber com exatidão, quero olhar mais rápido. Eu conto quantos quadrados grandes, que são esses quadrados de 5 quadradinhos. Então, esse quadrado aqui é um quadrado grande, 5 milímetros, 5 quadradinhos. Eu vejo quantos desses tem. Eu sei que cada quadrado grande tem 5 quadradinhos, então eu sei que tem em cada quadrado grande 0,2 segundos. Se eu fizer 0,2 vezes 300, 60 segundos, 1 minuto. Por isso do 300. Então é 300 divididos pelo número de quadrados grandes. E é daqui que sai a interpretação rápida da frequência cardíaca. Quando a gente vai olhar um eletro rapidamente, a gente olha assim, ó, aqui está a onda R. E eu faço assim, 300, porque aqui tem um quadrado grande, então é 300 divididos por 1. 150, se tivesse aqui a onda R, porque distância de dois quadrados grandes, então é 300 por 2, 150. Não, tá aqui a onda R. Então, se a onda R está em uma distância de 3 quadrados grandes, vai ser 300 divididos por 3, 100. Mais um quadrado grande, 300 por 4, 75. Então, a gente vai olhar assim, ó, 300, 150, 100, 75, 60, 50. Então, olhando rápido, a gente já decora esses números, mas as fórmulas deriva dessas fórmulas aqui. Não é bem uma fórmula, é só dividir 300 pelo número de quadrado grande. Aí eu pergunto assim, qual a frequência cardíaca desse eletro? Quando eu for falando aqui, quem já está mais habituado, quiser ir testando, pode ir pausando o vídeo e, bom, pausa o vídeo e aí depois olha assim, vou tentar acertar e aí ver como é que tá? Então, pode fazer dessa forma se quiser. Eu vou dizer que a frequência cardíaca vai ser 100 batimentos por minuto, porque aqui tem basicamente 3 quadrados grandes, mais ou menos, então 300 divididos por 3. Não, mas espera aí, aqui tem uma distância de 2 quadrados grandes. Então é 300 por 2, 150. Tá, a frequência cardíaca desse paciente é 100 ou 150? Vocês estão vendo que o ritmo está irregular? A distância aqui é diferente dessa distância aqui? Então, se o ritmo é irregular, não tem como usar daquele jeito, tá? Não serve, porque vai dar 100 ou 150, não sei. Então, eu uso essa fórmula. Qual que é a origem dessa fórmula? O jeito simples para a gente decorar como se usa. Conta 30 quadrados grandes, vê quantos QRS tem dentro desses 30 quadrados grandes, e aí eu vou dizer assim, tem tantos QRS, eu multiplico por 10. Por que isso? Eu sei que cada quadrado grande é 0,2 segundos. 30 quadrados grandes é 6 segundos. Então eu vou ver quantos QRS tem em 6 segundos. Eu estou vendo quantos batimentos cardíacos tem em 6 segundos. E aí eu vou dizer assim, tem 10 batimentos cardíacos em 6 segundos, multiplicar por 10, 60 segundos, 1 minuto. Então vai ter 100. Nesse caso aqui, eu já fiz aqui o jeito, ó. Aqui, essa distância são 30 quadrados grandes, tá? Aqui tem 12 QRS aqui dentro. Então, 120 frequência cardíaca, tá? Essa é a forma de ver se for um ritmo irregular. Nesse caso aqui, se quiser pausar o vídeo, qual a frequência cardíaca? Frequência cardíaca, nesse caso, então,
eu fiz do jeito para ficar bem certinho. Eu contei, dei zoom aqui em casa, eu vi que tem mais ou menos 21 quadradinhos, tá? 21 milímetros. Então, eu fiz 1.500 divididos por 21. Isso dá 71,4 batimentos por minuto. Então, 71, para ser mais exato. Mas eu poderia olhar e falar assim, olha, olhando bem aqui, tem 1, 2, 3, 4, mais ou menos 4 quadrados grandes. 300 por 4, 75. Então, frequência cardíaca em torno de 75. Ok, aceitável. Ritmo. Isso aqui eu tirei do UpToDate, tá? E aí, basicamente, seria tudo isso para dizer que o ritmo é sinusal. Alguns lugares, alguns livros de eletro mesmo, colocam menos informações para falar isso. Bom, resumindo, é isso aqui. O ritmo seria sinusal se eu tiver uma onda P positiva em D1, que está aqui a 0 graus, em D2, que está em mais 60. Vamos fazer resumido. D1 e D2 onda P positiva. Onda P negativa em AVR, que está aqui na minha direita. Então está se afastando de AVR, estou vendo negativo em AVR. Então, P positivo em D1 e D2, negativo em AVR, às vezes vai estar descrito que isso aqui basta para falar que o ritmo é sinusal. Porque eu estou vendo que o ritmo está saindo do nosso sinusal e está indo em direção ao nó do ato ventricular. Às vezes, olha o eletro e fala assim, o ritmo é sinusal. Mas aqui traz mais informações, tá? Que seria que o intervalo PR é normal, o QRS é estreito, não está alargado, o ritmo é regular, todas as ondas P têm um QRS depois, são sucedidas de QRS, e todo QRS é precedido, ou seja, tem uma onda P antes. Isso seria para falar que o ritmo é sinusal totalmente, tá? Aí vai depender, às vezes se olhar assim, ó, o mais importante aqui, ó, entendendo o básico, é olhar onda P positiva em D1 e D2 e negativa em AVR, ritmo sinusal, tá? Simplificando a coisa. Qual seria o ritmo nesse caso? Pode pausar, pode olhar como quiser. Bom, vamos olhar. Olhando aqui D1, a onda P está positiva. A onda P está positiva em D2 e está negativa em AVR. Ritmo sinusal. Só complementando, intervalo PR é normal, duração do QRS também. Toda onda P tem um QRS depois, então aqui em azul a onda P, em vermelho o QRS. P, QRS, P, QRS. Toda onda P tem um QRS depois. Tá? É um ritmo sinusal. Bom, agora começando a olhar na sequência que aparece no eletro, né? Onda P. Uma onda P normal, ela tem 2 quadradinhos e meio de amplitude, ou seja, 0,25 milivolts. Então, 2 milímetros e meio. E de duração tem 3 quadradinhos. Tem 3 milímetros, ou seja, 120 milissegundos, ou 0,12 segundos. Alguns lugares vão falar que é 2,5 por 2,5. Não lembro agora de qual referência que eu peguei, mas o que eu tinha achado mais fidedigno seria esse aqui de 3 quadradinhos, tá? Também não muda muito, é difícil contar exatamente 2,5, mas o normal do mundo AP ela vai ter, de forma simples, 2,5 por 2,5, tá? Milímetros ou quadradinhos. E esses valores que eu vou falar o tempo todo, eu vou falando justamente por repetição para tentar começar a entrar na cabeça, né, de vocês. Cada quadradinho tem 0,1 milivolt. Então aqui eu estou falando o normal é até 0,25 milivolts. Cada quadradinho tem 0,04 segundos de duração. Então 3 vão ser 0,12 segundos, 120 milissegundos. Aqui do lado, essa onda P de duração, olha, parece estar normal. Mas a amplitude, vocês concordam que ela quase toca aqui em cima? Vocês que estão olhando em casa, assim como eu, não conseguem ver exatamente o quadradinho, tá? Fala assim, olha, eu não sei se tem 2 quadradinhos e meio. Tá, para tudo no eletro serve isso aqui. Quando a gente for olhar e tiver ruim de ver o quadradinho, se a gente ver que sai bem aqui dessa linha, as linhas escuras delimitam o quadrado grande. Se eu estou vendo que ela sai, a onda P, bem da linha escura e quase toca na linha escura de cima, eu estou vendo que ela tem quase um quadrado grande de amplitude. Ou seja, ela tem quase 5 milímetros. Tem quase 0,5 milivolts. Aqui, sendo bem exato, vai ter mais ou menos 4 quadradinhos. Então, a gente tem 0,4 milivolts. Eu falei que o normal é até 2,5. Aqui tem 4. Aqui está aumentado. E ela está aumentada
de amplitude para cima, isso sobrecarga atrial direita. Tá? Se a gente vê uma onda P muito alta, sobrecarga atrial direita. Se a gente olha uma onda P, como nessa aqui, que está mais alargada, aqui para ser sincero, ela tem mais ou menos 3 quadradinhos, então ela está limítrofe, mas tem essa morfologia, que é a corcova de camelo, que a gente chama. Olha só essa onda P, ela parece que tem como se fosse 2 ondas. Essa morfologia característica sobrecarga atrial esquerda, mas nem está preenchendo tanto critério aqui pela duração, que seria 3 quadradinhos. Mas se a gente olhar aqui em V1, tem um outro critério, tá? Que se usa o índice de Morris. Isso é basicamente assim, ó. Se a onda P, se a porção negativa da onda P em V1 tiver mais do que um quadradinho de duração e um quadradinho de amplitude, ou seja, mais de 1 de amplitude, mais de 1 de duração, tem mais do que 1 milímetro quadrado, certo? Que é 1 milímetro por 1 milímetro, então 1 milímetro quadrado. Isso é o índice de Morris. Se tem mais do que 1 milímetro quadrado, ou seja, mais do que 1 por 1, sobrecarga atrial esquerda. Então, a porção negativa de V1 sendo 1 por 1. Tá? Aqui a gente vê que ela tem mais de 1 de amplitude, mais de 1 de duração. Isso é uma sobrecarga atrial esquerda. Bom, intervalo PR. Intervalo PR, o normal dele, ele vai ter de 3 a 5 quadradinhos, tá? O intervalo PR, então, é 3 a 5 quadradinhos. 3 quadradinhos, 120 milissegundos. 5, 200 milissegundos. Bloqueio atrioventricular, a gente está falando que tem mais do que 5. Tá? Então, é como se é basicamente o que o nome fala, bloqueio atrioventricular, entre o átrio e o ventrículo. Então, a gente vai olhar e vai ver que a onda P, o intervalo PR, perdão, vai ter mais do que 5 quadradinhos. Ela está afastada do QRS. Então, o intervalo PR, que é desde o início da onda P até chegar na onda Q, tem mais do que 5 quadradinhos. Em todos os QRS, sempre tem onda P e QRS, onda P e QRS, onda P e QRS. E sempre tem mais 5 quadradinhos de duração, bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Bloqueio atrioventricular de segundo grau é quando tem uma correspondência e no momento para. Não tem QRS depois da onda P. Aqui a gente vê o seguinte, bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que é o Mob-Tsum, também chamado de Wenckebach, é assim, ó, onda P, QRS, normal. Onda P e QRS, sendo que esse intervalo PR está maior do que esse. Ou seja, a onda P está se distanciando. Onda P, QRS, ou seja, aqui se distanciou ainda mais. Então ela tem onda P e QRS. Aí vem P e QRS, P e QRS, e aí depois só a P. Depois volta P, QRS, P, QRS, P, QRS, só uma P. Tá? E vai indo dessa forma. Então é a onda P que se distancia do QRS, até que chega um momento em que ela para. Já o Mobius 2, também chamado de fenômeno de Rey, tem uma PQRS, PQRS, PQRS sem se distanciar. E aí tem uma P que não conduz, uma P e não tem QRS. Então assim, ó, PQRS, 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 P, tá? Mobius 1, Wenckebach, vai se afastando até que só tem uma P. Mobius 2 tem, tá? Mobius 2, PQRS, 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 P, tá? Mobius 2 é mais grave, tá? Sim, Mobius 1 e bloqueio atrioventricular de primeiro grau, de novo, bloqueio atrioventricular de primeiro grau e bloqueio atrioventricular de segundo grau, Mobius 1, bloqueio atrioventricular benigno. Bloqueio atrioventricular de segundo grau, Mobius 2 ou BAVT, que é o de terceiro grau, maligno, tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui de tratamento, nada disso. Mas, vindo aqui para o de terceiro grau, a gente vai ver o seguinte. O átrio bate de uma forma e o ventrículo bate de outra. As ondas P, entre elas, têm a mesma distância. A gente olha uma onda P e outra, elas todas têm a mesma distância, porque o átrio está batendo sem correspondência com o ventrículo. O ventrículo bate por si só, o estímulo não chega do átrio para o ventrículo. Sai do átrio para o nosso sinusal e não passa. Depois o ventrículo estimula ele mesmo e é isso, cada um por si, tá? Então, o que vai marcar o bloqueio atrioventricular de terceiro grau é o seguinte: a distância entre as ondas P's é a mesma entre si e a distância do QRS é a mesma entre si.
mas não tem correspondência nenhuma, então tá uma bagunça. O que a gente vai ver é basicamente assim, ó, uma onda P no meio de um QRS, aqui tá entalhada. Às vezes a gente vê onda P no segmento ST. Tem o QRS, uma P e depois a onda T. Aqui nesse caso não está aparecendo nenhum desses casos. Mas a gente pode ver às vezes uma onda P que está no meio entre o QRS e a T. Às vezes a gente vai ver que tem a onda T muda. Por quê? É como se a P estivesse no meio da onda T. Se a gente botar uma P no meio da onda T, a onda T aumenta. Então as T's estão todas de uma forma e tem uma T que está maior, porque a P está ali no meio. Então, para a gente ver isso, a gente pega uma folha, coloca e vê a distância entre as P's. Lembrando que às vezes vai estar no meio de um QRS, o QRS vai estar diferente dos outros, às vezes vai estar no meio de uma onda T e ela vai estar diferente. Então, é isso que vai marcar, uma bagunça. A distância entre as P's é a mesma entre si e o QRS é o mesmo entre si, mas sem relação nenhuma entre os dois, tá? Se a gente olha, tem uma bagunça e tem uma P, assim, o que marca, assim, eu vejo assim, uma P no meio de um ST. Tá, terceiro grau, tá? Aqui eu tenho ainda o segundo grau 2:1, que basicamente é o seguinte, quando tem duas P's para um QRS, a gente não consegue ver se está alargando ou não. Não é difícil diferenciar Mobitz 1 e Mobitz 2, existem critérios bem específicos que eu não vou entrar em detalhe, tá? Aqui na imagem está bem didático que tinha isso, mas não vamos se atentar a isso, tá? Então, intervalo PR normal, de 3 a 5 quadradinhos. Se tiver mais disso, a gente está falando de bloqueio ventricular. E essas são as formas. Agora, qual que é esse bloqueio? Olha aí, me diz o que tu acha. É um Mobitz 2, tá? Segundo grau, Mobitz 2. Onda P, QRS, com intervalo PR desse tamanho. Onda P e o QRS, com o mesmo intervalo PR. Onda P, QRS, com o mesmo intervalo PR. E uma onda P sem QRS, que deveria estar aqui. Então aqui o estímulo saiu do átrio, mas não chegou no ventrículo, não conduziu. Segundo grau, Mobitz 2. Aqui está o trabalho original do John Hay, em que ele viu em 1906, publicou em 1906 no Lancet, analisando onda de pulso. É isso aqui, ó. Essas ondas aqui, ele não foi por eletro que ele viu olhando onda de pulso. Ele já percebia que depois de tantos batimentos, um não conduzia, analisando onda de pulso e auscultando o paciente. E esse aqui, como é que é? Então, nesse caso, a gente tem uma onda P e o QRS, com essa distância, esse intervalo PR. Aqui uma onda P e o QRS com PR maior. Olha aqui, essa onda P compara com essa, o intervalo PR está maior. Depois tem essa P com um baita intervalo PR. E depois vem uma P que não conduz. Então aqui a gente está falando do bloqueio atrioventricular, segundo grau, Mobitz 1, que é o de Wenckebach. Ou seja, quando tem uma onda P perdida, sem QRS depois, não pode ser de primeiro grau, porque primeiro grau sempre tem QRS depois. Mas, se não tá uma bagunça, não tem P no meio de QRS, não tem P no segmento ST, não é de terceiro grau. Então, é segundo grau, Mobitz 1 ou Mobitz 2. Mobitz 1, alarga. Mobitz 2, não alarga. É assim que se define bloqueio ventricular. E aqui é o tal do Wenckebach, tá? É o Carol Wenckebach, que publicou, também analisou onda de pulso, publicou antes que o John Hay. Ele publicou em 1899, tá? Esse holandês, 1899, publicou o trabalho descrevendo esse fenômeno. E só um detalhe importante, cultura, o primeiro eletro foi feito pelo William Einthoven em 1903. Ou seja, o Wenckebach escreveu isso antes de existir eletro. 1899, Wenckebach descreveu. 1903, primeiro eletro foi feito. 1906, 3 anos depois, John Hay descreveu o fenômeno que hoje a gente conhece como Mobitz 2. John Hay não teve tanta popularidade como o Wenckebach, mas existe esse fenômeno. Isso mostra a grandiosidade desses caras. A gente começou a falar de Mobitz quando o Voldemar Mobitz escreveu em 1924, aí olhando o eletro, que existia essas diferenças,
E ele escreveu, olha, isso aqui que eu estou chamando de Mob Tsum, o Wenckebach tinha falado em 1899. E eu vou dizer que o Mob Tsum, fenômeno de Wenckebach. E ele foi lá e falou, nesse caso aqui, que não está afastando, o John Hay, o britânico John Hay, escreveu em 1906. E aí ele deu o nome, disse que seria fenômeno de Hay. Tá? Popularmente ficou o Wenckebach, que o Hay se perdeu na história, mas também foi um cara genial. Um pouco de cultura, seguindo então no eletro. A gente falou um pouco sobre o que seria um PR, intervalo PR alargado, mais do que 5 milímetros. Aqui eu só trouxe mais título de curiosidade, não é algo tão comum, não vou entrar em tantos detalhes, mas o que seria um intervalo PR curto, tá? Então, menos do que 120 milissegundos. Aqui, vamos olhar aqui primeiro o que seria o normal. O átrio despolariza, chega no 9 e tem uma pausa. Depois que a pausa fisiológica acontece, despolariza o ventrículo, tá? Então o átrio contrai, chega aqui, para um pouquinho, depois contrai o ventrículo. Quando a gente tem uma pré-excitação, que é o que a gente chama quando o intervalo PR é curto, a gente tem basicamente isso. O estímulo sai do nosso sinusal, chega no 9 e para. Só que esse paciente ele tem uma via acessória, que se chama de feixe de Kent. Essa via acessória não tem uma pausa fisiológica, não tem fibra especializada para isso. Então o estímulo vai vir para cá, mas vem para cá também, porque todo o átrio está sendo despolarizado. E aí quando chega, por exemplo, aqui, para. Quando chega aqui, para. Quando chega aqui, tem a pausa fisiológica e continua. Quando chega aqui, não tem a pausa fisiológica e ele continua direto. O que vai acontecer? Vai ter uma despolarização do ventrículo, só que aqui não está passando por fibras especializadas responsáveis por fazer isso. Não está passando no feixe de His. Está passando célula a célula. Então, ele é devagar. É uma condução mais lenta, mais aberrante. Entendendo tudo isso que eu disse, como é que a gente vai ver no eletro? A gente vai ver uma onda P despolarizando, o átrio despolarizou, e aí, nesse momento que teria uma pausa, que é o segmento PR, não tem, quase não tem segmento PR, já começa o QRS. Então o intervalo PR como um todo vai estar curto, menor do que 3 milímetros. Só que você concorda que esse QRS está aberrante, ele está alargado? Só que, mais do que isso, ele está alargado às custas desse entalhe inicial. Aqui no início ele está alargado, depois ele parece que está normal. Se a gente olhar a partir daqui, é um QRS normal. Aqui no início, ele começa uma condição lenta. Porque aqui no início está indo célula a célula, porque passou pela essa via acessória. Só que no momento que acaba a pausa fisiológica, o estímulo vai pelo feixe His e aí assume aqui o QRS. Então o QRS fica normal depois. Então, aqui nessa condição de pré-excitação, a gente vai ter um intervalo PR curto, menor que 120 milissegundos, uma onda delta, que é o nome dessa onda que a seta vermelha está marcando, com o QRS alargado às custas da onda delta. Quando esse paciente tem uma clínica e evolui com uma taquicardia, a gente chama todo esse contexto, tem a pré-excitação, com intervalo PR curto, onda delta e evolui com uma taquicardia, a gente chama de, olhem para esses caras, Wolff, Parkinson e White. Tá? Louis Wolff, Parkinson não lembro agora, e o Paul White. Tá? Além disso, tem uma outra condição, que eu só vou citar por cima aqui, mas para vocês entenderem, se essa via acessória, que aqui é o feixe quente, estiver aqui próximo ao nó do átrio ventricular, quando ele passar, ele vai cair no feixe His e vai seguir. Então não vai ter essa condição aberrante, não vai ser célula a célula no início. Então basicamente vai ter um intervalo PR curto, porque ele não tem a pausa fisiológica, só que ele já assume o feixe His e não vai ter onda delta, não vai ser aberrante, a gente vai ver o que está nessa imagem. Vai ter uma onda P sem segmento PR, então o intervalo PR está curto, e vem o QRS. Isso a gente chama de Long-Ganog-Levine, tá? Porque aqui, essa via acessória está bem próxima, então não vai ter essa condição aberrante. E aqui é feixe de James. Tá? Então, o mais comum que a gente vê, que cai em prova também, Wolff-Parkinson-White. Lembrando que a síndrome de Wolff-Parkinson-White é o paciente que já teve uma clínica, evoluiu com uma taquicardia, por exemplo. Intervalo PR curto, onda delta,
acarretando um QRS alargado. Wolff, Parkinson, White. Tá? Aqui, o eixo do QRS. Então, o eixo do QRS a gente vê pelo QRS, tá? Que é óbvio, né? Mas assim, para onde o QRS está apontando, mais ou menos? A gente tem que ver em que sentido está a despolarização do ventrículo. O ventrículo está despolarizando na forma normal, ele está indo da direita para a esquerda e de cima para baixo, então está indo em direção ao ictus. Ah, ok, então o eixo está normal. Não, ele está despolarizando para cá, tem um desvio de eixo para a esquerda. Ou não, para a direita. Aí a gente vê pelo eixo do QRS. O eixo normal é um ventrículo que despolariza entre menos 30 até mais 90. Desvio de eixo para a esquerda é quando está além de menos 30 até menos 90. E o desvio de eixo para a direita está de mais 90 até mais 180, está aqui para a direita. Aqui é indeterminado, também chamado de no man's land, terra de ninguém, basicamente. Então, normal, lembrando, menos 30 mais 90. Muita gente acha que é de 0 a 90, mas não, é de menos 30 a 90. Como é que a gente vê isso? Isso aqui é um negócio que eu fiz, que acho que ficou didático, espero que sim, que é basicamente assim. Se o AVF está positivo, eu sei que o AVF está aqui em mais 90, tá? Ele está positivo, então o estímulo está vindo para cá, para mais 90. Só que não necessariamente exatamente mais 90, ele vem aqui onde está preto, ele sai daqui do meio e vem para cá, ou vem para cá, para cá, para cá, para cá. Qualquer lugar que estiver, se ele estiver vindo para cá, quando a gente olhar em AVF, vai estar positivo. Agora, se ele está vindo para cá, ele sai daqui e vem para cá, se a gente olhar AVF, vai estar negativo, porque está se afastando de AVF. Tá? Então é como se vindo para o zero fosse isoelétrico, não está nem positivo nem negativo. Lembrando, positivo é quando o QRS está para cima, está mais para cima do que para baixo. Se for para 180 também, está isoelétrico, não está nem para cima nem para baixo, está a mesma distância. Agora, se estiver vindo para cá, mais 90, a VF positivo está nessa região preta. Não vou fazer toda a explicação de novo, mas D1 está aqui em 0 graus. Se tiver positivo em D1, o QRS em D1 tiver positivo, vai estar nessa região preta. Agora eu peguei o elétron, está positivo em EVF e está positivo em D1, é como se a gente colocasse esses dois juntos. Se a gente colocar esses dois juntos, qual a região que vai estar toda preta aqui nesse desenho? Vai ser daqui até aqui. Então é de 0 a mais 90. Essa região. Se tiver positivo em EVF, vai estar aqui. Se tiver positivo em D1, vai estar aqui. Então se tiver positivo nos dois, está nesse quadrante. E eu sei que o normal é de menos 30 mais 90. Se eu sei que esses dois estão positivos, está entre 0 e 90, então o eixo está normal. Ponto. Vamos olhar esse exemplo aqui. Como é que está o eixo do QRS desse paciente? A gente olha aqui em D1, o QRS está positivo, certo? Então, está aqui na minha esquerda. Mas o AVF está negativo, Bruno. Então, quer dizer que o AVF está negativo e está para cima. Está se afastando de AVF, está negativo. Então ele está com desvio de eixo aqui para a esquerda. Não, peraí. A gente sabe que até menos 30 está normal. Então como é que a gente vai descobrir nesse caso? Deu um positivo, está aqui preto. A VF está negativo, lembrando, quando ele está positivo está aqui para baixo. Se ele está negativo, está aqui em cima. Então, sobrepondo esses dois, você que estaria nesse quadrante aqui, tá? Estaria nessa região. Tá, a gente olha nessa situação específica para D2. Tá? Onde é que está D2? Lá no início da aula, D2 tem mais 60. D2 está aqui em mais 60. Se o D2 está positivo, vai estar nessa região. Tá? Se eu sei que o QRS em D2, que está correspondendo a mais 60 graus, está positivo, está nessa região. Então vamos sobrepor tudo isso. Aqui está preto. Eu sei que a VF está negativo, então é essa região. Bom, é nessa região. Eu sei que D2 está positivo, então só pode ser nessa região aqui que está mostrado nesse desenho. Então, a VF negativo está aqui em cima. D1 positivo está aqui. D3 positivo, D2 positivo está aqui. Então está entre 0 e menos 30. Conseguiu entender isso? Se não entendeu, volta um pouco, escuta de novo. É basicamente a questão dos vetores. Como é que estava D2 naquele caso? D2 está positivo. Então eu sei que o eixo desse meu paciente está entre 0 e menos 30. Está normal.
Então, aqui, ó, isso aqui é o resumo, tá? Fala assim, ah, Bruno, eu não quero entender, eu quero só decorar porque minha prova é amanhã. Então, vamos olhar isso aqui. Mas se tu quer entender, quer conseguir ter o conhecimento consolidado, volta, olha, escuta de novo para não pegar um elétron e não saber onde está o eixo. Aqui a gente vai entender. D1 está positivo e a VF está positivo, está entre 0 e 90, está normal. D1 está positivo, a VF está negativo e o D2 está positivo, está entre 0 e menos 30, tá tá Não, D1 está positivo, a VF está negativo e D2 está negativo, desvio de eixo para a esquerda porque tá entre menos 30 e menos 90. Não, a VF está positivo, mas D1 está negativo. Então, se D1 está aqui, na esquerda, lembrando, eu estou espelhado para vocês. D1 está aqui, na esquerda. Tá positivo, então está na esquerda. Se está negativo, ele está na direita. Então, D1 negativo com a VF positivo, ele está aqui embaixo, na direita, desvio de eixo para a direita. Os dois negativos, no man's land, terra de ninguém, tá? Não é tão comum, mas essa aqui é a receita de bolo, é o macete para saber o eixo normal. Olha o D1, tá positivo? A VF também? Normal. D1 tá positivo, a VF tá negativo, mas D2 tá positivo? Normal. São as únicas condições que o eixo tá normal. Tem que ter uma coisa ou outra. A duração do QRS. O QRS normal tem até 3 quadradinhos de duração, ou seja, 3 milímetros, ou seja, 120 milissegundos. Então, o normal, o QRS normal, ele tem que ter menos do que 120 milissegundos, menos do que 0,12 segundos. Quando ele está alargado, mais do que isso, a gente vai ter um bloqueio de ramo. Existem dois tipos de bloqueio de ramo normal, que eu não vou entrar em detalhes, GM bloqueio, não vou falar de GM bloqueio anterior esquerdo, GM bloqueio... não vou falar nada disso, tá? Bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo. Como é que eu vou ver isso? QRS está alargado, bloqueio de ramo. Eu olho o V1. V1 tem essa morfologia aqui, que é em orelha de coelho, que se chama, ou seja, tem uma R, uma S e uma R' grande. A gente bota a linha quando repete aqui. Então, assim, ó, é R, S, R', tá? Lembrando, isso aqui não é Q, porque aqui é a primeira deflexão negativa do QRS. Aqui não tem Q. A primeira deflexão positiva é a R. Tá? Depois de uma R vem a S e depois, se subiu de novo, é R'. Uma R' maior do que a R, com QRS alargado, é bloqueio de ramo direito, ponto. A gente vai ver lá em V6 que vai ter uma S mais empastada, mais alargada, tá? Vai ser essa S aqui. Mas isso aqui é característico, tá? QRS alargado com essa morfologia, R, S, R', que é a orelha de coelho, bloqueio de ramo direito. Não, QRS está alargado, mas eu olho para V1 e não tem isso. Na verdade, ele tem quase que uma S sozinha aqui, tem uma Rzinha bem pequena e tem uma baita S em V1. Olha, não é bloqueio de ramo direito. O bloqueio de ramo direito seria o oposto, estaria positivo. Então, eu olho o V6 e tem essa morfologia em torre. Isso é bloqueio de ramo esquerdo. Se eu olhar lá em D1, que também está na esquerda, V6 está na esquerda, D1, AVL também, vão ter essa mesma morfologia. Uma coisa que também é característico é, em D1, em AVL, não tem onda Q. Tá? Que nem aqui em V6. É P, segmento PR, e depois já vem para R. Não tem Q. Tá? Então, bloqueio de ramo é só isso. Porque tem mais do que 3 quadradinhos. Tem mais do que 120 milissegundos. Eu olho o V1. Tem morfologia de orelha de coelho? Bloqueio de ramo direito. Não, eu olho o V1. Não tem. E eu olho o V6. Está com aquela morfologia de torre? É bloqueio de ramo esquerdo. Tá? O que é? O que esse paciente tem? Tem bloqueio, tá alargado? Tá difícil de ver, eu sei. Mas dando zoom, eu garanto pra vocês, tá alargado, tá? Tem uns 4 quadradinhos aí, mais ou menos. Então, o QRS tá alargado. O que esse paciente tem? Eu olho para onde? Para V1. E o que tem em V1? Que também tem em V2 e V3, também pode ter, tá? Mas eu olho V1 e tem aqui uma R bem pequenininha, aí vem S e um R'. Aqui R, S, R'. R, S, R'. Tá? Bloqueio de ramo direito, tá bom? Nesse caso, QRS está alargado. Tá? Também, vamos colocar aqui, tem 4 quadradinhos. Olha para V1, tem orelha de coelho para falar que é um bloqueio de ramo direito? Não, não tem. É uma S gigante aqui.
É uma R pequena e uma baita S. Olho para V6, V5 e V6. Tem uma R em torre aqui. Depois esse infra aqui que a gente está vendo, com data invertida, que é uma alteração secundária da repolarização. Tá? Aqui tem um infra de ST onde a T está invertida, porque tem um bloqueio de ramo. Tá? Assim como aqui, que está muito negativo, está positivo. É sempre assim, sempre se afasta. Essa alteração secundária na repolarização, que se tem muito laudado em eletro, é simplesmente isso. Ou tem uma S muito profunda, e aí vai ter um supra, V1 e V2, no bloqueio de ramo esquerdo. Ou vai ter V5 e V6, uma R em torre, e vai estar com infra de ST com uma T invertida. Assim como está em D1 em AVL, olha só. Tá? Uma R em torre, como infra com inversão de T, sem onda aqui. Sem onda aqui. Isso é um bloqueio de ramo esquerdo. Voltando aqui. Olha V1 e V2. Está positivo, né? Predominantemente positivo. Bloqueio de ramo, onde está positivo no QRS, o que tem? Infra de ST com T invertida. Infra de ST com T invertida. Infra de ST com T invertida. Tá? Mais uma vez aqui. Bloqueio de ramo esquerdo. Vai ter V6 isso com o infra. Em V1 e V2, a gente vai ter essa S bem profunda. Tá bom? Amplitude. Esses são os critérios sobre a carga ventricular direita. Esses são os critérios sobre a carga ventricular esquerda, fora todos os outros que eu não coloquei. E é impossível saber tudo isso. Se tu tiver tempo para decorar todo esse critério de Ron-Hill Estes, o meu conselho é que tu gaste o teu tempo fazendo outra coisa. Tá? Tu tem tempo para decorar tudo isso, gasta o tempo fazendo outra coisa. Porque é isso aqui que precisa saber. Sobre a carga ventricular esquerda, a gente vai ter uma R em V1 maior ou igual a 7 milímetros. Esse é o critério, tá? O critério chave de sobrecarga ventricular direita. A R de V1, ou seja, a parte positiva, está maior do que 7 quadradinhos. Maior ou igual a 7 quadradinhos. Lembrando que V1 geralmente está negativo, porque V1 está aqui o eletrodo. Aqui, direita e esquerda, tá? Estou espelhado. Na direita, aqui está V1. O estímulo está vindo para a esquerda. Se afastando de V1. Geralmente fica negativo. Se afastando de V1, na verdade, porque o ventrículo direito tem pouca massa muscular. Então, todo estímulo vai para o ventrículo esquerdo, que tem bastante músculo. Se o meu ventrículo direito tem muito músculo, tá? Porque vamos supor, tem uma estenose da artéria pulmonar, e tem que fazer muita força para mandar o sangue. Ele fica musculoso também. E aí o estímulo vai bastante estímulo elétrico para lá. E aí vai ficar com uma voltagem mais alta. Em vez de estar negativo, ele fica positivo. Tá bom? Sobrecarga ventricular esquerda. Tem todos aqueles critérios que eu aconselho. Decora 2 deles, tá? Por exemplo, o mais comum, o mais usado, que geralmente serve, é o critério de Sokolov-Lyon. Eu vou somar a minha S de V1 com a minha R de V5 ou V6 e vai dar maior ou igual a 35 milímetros, tá? Se meu ventrículo esquerdo está mais musculoso do que o normal, o estímulo que o eletrodo V5 e V6, que está bem ali em cima dele, vai ver, vai ser muito maior. A amplitude V5 e V6 da onda R vai ser muito alta. E o que está no oposto, que é a V1, vai ver o oposto. Em vez de ter uma R muito alta, a S, que normalmente tem, vai estar mais profunda do que o normal. Aqui eu trouxe outro ainda, Cornell, que ele diferencia homem e mulher, tá? Mais que 28 para homens, mais que 20 para as mulheres. Olhando R de AVL, lembrando, a AVL está aqui na esquerda. R de AVL com a S de V3, tá? Isso aqui é um outro critério, tem vários. Eu trouxe esse aqui. Outra coisa, o Ron-Hill Estes, que é esses todos, como eu falei, não é para decorar tudo isso. Não vale a pena. Mas vale a pena saber o nome. Tá? Assim como, às vezes, a gente vai falar assim, existe uma situação que tem bloqueio de ramo, e aí eu falei para vocês, tem alteração secundária na repolarização. Eu vou ter um bloqueio de ramo esquerdo, um infra de V1, de V5 e V6, um infra de ST de V5 e V6 e um supra em V1 e V2. Tá, mas se o paciente está com dor precordial, eu acho que está infartando, eu faço ele tem aquele supra, esse supra é da alteração ou é um supra do infarto? Aí, nesse caso, existem os critérios de Sgarbossa. Qual é a minha recomendação? Decora o nome, critério de Sgarbossa.
Porque aí, se tu tá com o eletro na tua mão, não tem certeza, é difícil decorar todos os critérios. O que tu faz? Tu pega e fala assim, olha, pesquisa no Google, critério de desgarboça. Beleza? Outra situação, diferenciar taquicardia ventricular de taquicardia supraventricular com aberrância, que é uma outra condição, não vou entrar em detalhes, isso critérios de Brugada, que são vários critérios. Olha, pesquisa, critérios de Brugada, tá bom? Nesse caso, Hall-Hill-Chestes, vale a pena saber esse nome, porque às vezes está no aperto, Sokolov-Lyon não fechou. Bom, vamos tentar bater o martelo e falar que tem uma sobrecarga ventricular esquerda. Ok, pesquisa no Google, Hall-Hill-Chestes, bom? Mas assim, ó, eu tenho que decorar uma coisa. R de V1 maior ou igual a 7, sobrecarga ventricular direita. E decora Sokolov-Lyon, tá? Olha para isso aqui com carinho e decora Sokolov-Lyon. Nesse caso aqui, tem sobrecarga ventricular direita ou esquerda? Nesse caso, uma sobrecarga ventricular direita. Olha a R de V1. R de V1 é tudo isso aqui, cara. R de V1 tem 18 milímetros. Mais do que, a partir de 7 já é sobrecarga ventricular direita. Aqui tem uma baita sobrecarga ventricular direita. E aqui, tá muito positivo. Eu olho, tem infra de ST com T invertida, infra de ST com T invertida. Isso aqui, o nome é padrão de strain. É mesmo, quase mesmo, é o mesmo princípio daquilo que eu tinha falado antes, da alteração secundária. É uma alteração secundária da repolarização. Isso que aqui eles colocam o nome, padrão de strain. Tá bom? Sobrecarga ventricular direita, eu vou ver o padrão de strain V5 e V6. Tá? E lembrando, V5 e V6 é parede lateral esquerda, tá? Falando do QRS, tá começando com onda Q. Onda Q fala em necrose. Tá? Se tem uma onda Q patológica, o que é uma Q patológica? É uma Q que tem mais do que 1/3 da amplitude. Aqui eu peguei o QRS e dividi em 3. Se ela tem mais de 1/3, Q patológica. Aqui vai ter literatura que vai falar 1/4, vai falar 1/3. Isso aqui é do Dublin, tá? Um livro clássico de eletro, um livro mais antigo, mais clássico, que fala 1/3. Então vai ter 1/3, vai ter 1/4. Mas o que eu mais costumo usar é esse aqui, uma duração mais do que 1 milímetro, tá? Então tem mais do que um quadradinho, mais do que 1 milímetro de duração. Aqui a gente vê, assim, vou voltar aqui algum eletro para mostrar. Olha aqui que a VR é normal ter aqui, não conta. Mas se a gente olhar em V1, aqui tem um tracinho, tá certo? E ele é bem fino, ele não tem mais que um quadradinho de duração. Se tiver, que é patológica. E aí quando tem um desses critérios, são mais de 1/3 de amplitude, né? Ou mais que um quadradinho de duração, eu falo que tem uma necrose. Aquela parede, tá? Aquela parede necrosou, não está mais viável. A ordem é QRS. As lesões, a gente começa a ver de T, ST, Q, tá? QRS, ST, T. Então, e é o contrário que começa a lesionar o miocárdio. Então, tem que é patológica, é necrose. ST. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo supra, certo? Supra de ST na parede anterior. V2, V3, V4, V5. Tá? Em V1 tem um pouco também. A parede anterior desse paciente está suprado. Tá, mas como é que eu vou escrever isso no eletro? Supra de ST? Não. No eletro, quando as alterações do ST são chamadas de lesão. Tá? Lembrando, que necrose. ST, lesão. Se tem supra, a lesão pegou toda a parede do miocárdio. Tá? É transmiocárdica. Então, é uma lesão subepicárdica. A lesão, a gente tem que imaginar que a coronária vai dar os ramos e vai pegar a parte do epicárdio, miocárdio e endocárdio. Tá? Se tiver faltar sangue, vai começar a lesar o endocárdio, depois o miocárdio, depois o epicárdio. Se eu estou dizendo que a lesão é subepicárdica, lesou até o epicárdio. Então lesou tudo. Tá? A lesão começa de dentro para fora. Então lesou tudo. Lesou tudo. Aqui, supra de ST na parede anterior. Supra é lesão subepicárdica. Nesse caso, a gente está vendo o infra.
também na parede anterior, tá? V2 a V5 ali. A lesão agora no infra é lesão subendocárdica, tá? Não vou entrar em detalhes de infarto, tá? Porque infarto, só de infarto já tem muita coisa para falar, imagem espelho, vários detalhes, tá? Tem toda a clínica também que é envolvida, tem que ter clínica para falar de infarto. Então não vai ser tal propósito. Estou falando aqui da nomenclatura do eletro. A gente não fala infragestel, como a gente fala, mas a gente descreve como lesão subendocárdica. Lembrando, primeiro lesa o endocárdio, depois miocárdio, depois epicárdio. Então aqui nesse caso lesou só o endocárdio, ainda está leve, digamos assim, é um infarto sem supra. Aqui só para citar as paredes, tá? Parede anteroseptal vai de V1 a V4 e aqui é a descendente anterior, a DA. Tá lembrando de anatomia aqui agora. Descendente anterior, assim, sai a coronária direita, sai a coronária esquerda com um tronco que dá descendente anterior e circunflexo, tá? Descendente anterior pega ali V1, V4, que é a parede anteroseptal. Lateral baixa, V5 e V6. V5 e V6 é lateral baixa. Vai ser a continuação da DA ou vai ser algum ramo da circunflexo. CX, circunflexo, DA, descendente anterior, CD, coronária direita, tá bom? Lateral alta, D1 e AVL. Falei, D1 está aqui a 0 graus, a VL está em menos 30. Isso aqui está mostrando uma parede lateral alta no meu ventrículo esquerdo. Também, DA ou CX, tá? Descendente anterior ou circunflexo. Descendente anterior é a mesma mamária. Não, viajei. Mamária torácica interna. Nada a ver. Ignora. Descendente anterior é a mesma interventricular anterior. Bom, anterior extensa é quando pega de V1 a V6, pode pegar inclusive D1 e VL, ou seja, a descendente anterior, lá em cima dela, já sofreu, o trombo impactou ali, e aí a lesão vai ser toda a parede anterior extensa, vai pegar V1, V2, V3, V4, V5, V6 e pode pegar inclusive D1 e VL, tá? Inferior, D2, D3, CVF. Inferior está ali embaixo, é o D2 mais 60, VF mais 90 e D3 mais 120. Posterior, V7 e V9. Aí posterior, a gente pode estar olhando a imagem espelho de V1 e V2. Só citando rapidamente, imagem espelho vai ser o seguinte. Eu vi que tem um supra de parede inferior. Isso é bem comum em prova, tá? Tanto da faculdade quanto de residência. Tem um supra de parede inferior. Então D2, D3 e a VF está com supra. Falei, olha, provavelmente foi coronária direita. Tem alguns nuances para diferenciar se foi coronária direita ou circunflexo. Não vou entrar em detalhe. Mas, bom, acho que foi coronária direita. Supra é maior em D3 que em D2. Já falei um desses nuances. Eu acho que é coronária direita. Mas, espera aí. Lá em V1 e V2 tem um infra. Então não é supra. Mas, se eu for olhar a parede posterior, eu estou olhando o oposto de V1 e V2. Então, tem um supra na parede inferior e tem um infra na parede anterior. Eu posso falar, isso aí é um infarto inferior e posterior. Tá? O infra de V1 e V2 está correspondendo ao supra seria de V7, V8, V9. Tá? Tá bom? É isso daí. Tem estudos recentes falando que essa parte de parede posterior, que a gente chama infarto ínfero-dorsal, ínfero-posterior, na verdade seria a parede lateral. Fizeram estudos usando ressonância e tal, mas é só questão de nomenclatura, tá? Nas diretrizes de eletro já fala que se infartar, supra de 2 D3 CVF com infra de 1 e V2 seria ínfero-lateral. Mas popularmente, se tu falar isso, vão falar que tu tá falando errado, tá? Vai ter gente que vai olhar o vídeo e falar assim, não sabe, isso aí é inferior-dorsal. Mas só questão de nomenclatura, tá? Então, fazendo uma questão, às vezes a gente em prova de residência tem um supra de D2, D3 EVF, vai marcar infarto de parede inferior. E aí tu olha V1 e V2 tem um infra, vai ter, isso aí tá na B. Aí tu olha na A, tu olha na B tem inferior posterior, inferior dorsal. Essa é a resposta, tá? Ventricular direita seria o V3R, V4R, V5R, que é a mesma posição de V3, V4, V5, só que no tórax direito. Onda T. Onda T, lembrando, onda Q, tô falando de necrose. Segmento ST, tô falando de lesão. Se tá para cima é subepicárdico, se tá para baixo é subendocárdico. A onda T, tô falando de isquemia. E agora, esse subepicárdico e subendocárdico é o oposto. Tá? Aqui tá invertido a onda T, tá para baixo. Aqui é subepicárdico. Isquemia subepicárdica.
Quando tá para cima, tá articulado, aqui a gente tá vendo que ela tá simétrica, é subendocárdico, tá? Então, é o oposto do ST. Lembra assim, ó, segmento ST para cima, supra, lesão subepicárdica. Para baixo é endocárdica, subendocárdica. A onda T é isquemia, só que é o oposto. Então, se está para baixo é subepicárdico, se está para cima é subendocárdico, tá bom? Isquemia, nomenclatura é isquemia. Aqui só demonstrando uma onda T normal, ela é assimétrica, então aqui ela é mais lenta, sobe de forma mais lenta e desce de forma mais rápida. E aqui é uma piculada, pode ser hipercalemia, por exemplo, o potássio está aumentado. Ou pode ser uma isquemia subendocárdica, depende do contexto e tudo mais. Intervalo QT, agora essa aula está acontecendo por conta da quarentena, né? Porque a gente não tem como se reunir. Qual o problema da hidroxicloroquina? Que ela pode fazer uma taquicardia ventricular. E que paciente que evolui com essa taquicardia, que a gente chama até de torsades de pointes, o paciente tem um QT longo. Ah, mas como é que eu calculo o QT? O QT vai ter uma distância dependendo da frequência cardíaca. Se tem uma frequência cardíaca muito rápida, muito alta, as ondas R estão muito próximas entre si. Então, o intervalo QT vai tá baixo. E se for uma bradicardia, estão muito afastados, o intervalo QT vai dar longo. Então, ele depende da frequência cardíaca. Então, por isso que existe essa forma, uma forma de Bassett, se eu não me engano, que é o QT corrigido. Que eu vou pegar o QT, vou contar aqui o intervalo QT, aqui daqui até o final da T, em milissegundos. Eu vou ver quantos quadradinhos tem, sei que cada quadradinho tem 40 milissegundos, e eu vou fazer então o número de quadradinhos aqui vezes 40 e vou botar aqui no QT. Aqui eu vou dividir isso pela raiz do intervalo RR. O intervalo RR eu vou contar em segundos. Tá? Aqui está o nuance da fórmula. Não vai ter uma questão para a gente calcular isso. Não tem como a gente calcular na mão, a gente usa uma calculadora. Tá? E aí o RR é em segundos. Então eu vejo quantos quadradinhos tem, multiplico por 0,04, que corresponde ao número, a duração do quadradinho, e eu faço a raiz. Então é QT em milissegundos divididos pela raiz de RR em segundos. E esse é o normal. De 390 a 460 em mulheres, de 390 a 450 em homens. Isso tem variação na literatura também, tá? Uma coisa da hidroxicloroquina, os trabalhos mostrando acima de 500 não é para usar, acima de 450 tem que tomar bastante cuidado, tem que observar, não é bem assim, tá? Existe calculadora de celular, que não necessariamente a calculadora mesmo, é aquelas que a gente calcula a taxa de filtração glomerular também. Coloca ali, às vezes tu encontra, é só colocar o QT e o RR, tá? Ou calcula na calculadora raiz mesmo, tá bom? É assim que se calcula o QT. O macete. Vocês estão vendo que essa onda T, ela tá bem mais próxima desse QRS do que desse aqui? Se essa onda T estiver aqui, no meio do RR, ou até mais próximo do QRS, mas vamos botar uma onda T bem no meio de dois QRS. Pensa assim, olha, eu acho que esse QT está largado. Deixa eu calcular. Aí tu calcula e vê se dá mais 460 ou 450. Tá bom? É um macete que tu olha assim, a ação da T tá bem no meio e tu olha, eu acho que tá largado. Porque o normal ela tá mais próxima do QRS correspondente do que do a seguir. Então vamos laudar um elétron por inteiro, tá? Eu falei de tudo aqui do elétron normal, pra gente olhar um elétron assim, esse elétron normal, é isso aqui tudo que eu falei. Tem muito mais coisa, muito mesmo. Mas sabendo isso, tudo que eu falei, como eu disse no início, não é tão simples assim falar que o elétron é normal, mas tendo tudo isso em base, vamos lá dar um elétron. Por onde a gente começa? Ah, Bruno, eu tô vendo aqui que a frequência... Não, calma. A gente começa olhando nome, a gente começa olhando a identificação. E aqui a gente está vendo, ó, é o Bruno Nochamblas, de 22 anos. Esse eletro foi feito no dia 10 de maio de 2020, às 10 horas da manhã. Foi há pouco tempo. Espero que esteja normal, tá? Brincadeira essa parte, esse eletro na internet, não é meu, obviamente, mas isso é importante. Está olhando, então, esse eletro. A gente viu a identificação, então é de um homem jovem, foi feito agora há pouco, esse eletro.
Depois, o que a gente olha? Calibração. Tá anotado, aqui não está anotado, eu anotei N 25 milímetros por segundo. Tá normal? Sim, tá normal. Então tá, tudo que eu aprendi, dos critérios, Sokolov-Lyon, tudo isso, tá? Eu posso usar porque tá normal, tá padronizado do jeito que eu conheço, tá? Se tivesse N2 aqui, seria tudo dobrado. Então, cara, esse QRS do V5 que vem até aqui, ele viria até aqui. Subiria tudo, tá? Então, não tá dobrado, tá tudo do jeito que eu conheço. Fiz isso. O que eu faço depois? Frequência cardíaca. Qual que é a frequência cardíaca? Tento calcular aí. Frequência cardíaca, então, olha, concorda comigo que tá diferente o RR. Se eu olhar esses daqui, parece que tá a mesma distância, mas esse aqui tá bem maior do que esse. Aqui tem 1.200 milissegundos, tá? Aqui tem 800. Porque, vamos pegar aqui, ó. Distância aqui tem 1, 2, 3, 4 quadrados grandes. Cada quadrado grande tem 0,2 segundos, ou seja, 200 milissegundos, são 4, são 800 milissegundos. Aqui tem 1.200 milissegundos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá diferente. Tem que calcular usando aquela fórmula. Eu vou pegar 30 quadrados grandes e ver quantos QRS tem nesses 30 quadrados grandes. E aqui eu fiz para vocês. Espero que vocês tenham feito antes isso. Essa é a distância. E aqui tem 7. Então, frequência cardíaca, 70 batimentos por minuto. Depois disso, o que a gente olha? Ritmo. Como é que a gente olha o ritmo? A gente vai olhar se a onda P está positiva em D1 e D2, se está negativo em AVR. E aí, por isso, olha, tá ou não tá? Sim, D1 e D2 são onda P está positivo e AVR está negativo. Então o ritmo sinusal. Então, falando rapidamente, sim, o ritmo sinusal. Está saindo do nosso sinusal. Mas está irregular. Então o ritmo é irregular. E aqui eu deixei interrogado a arritmia sinusal, porque na verdade eu não sei, esse eletro eu peguei na internet, não estava lá o dado, então não sei exatamente o que foi lá o dado, não sei a circunstância que foi feito, mas uma hipótese que eu levantei é uma arritmia sinusal. Às vezes, eu inclusive tenho isso, tu enche o peito de ar, aumenta o retorno venoso e o coração bate mais rápido. Então a frequência cardíaca ela varia um pouco. E aqui a gente vê que ela tem uma certa regularidade, tá? E dentro dessa regularidade, aqui no início está um pouco afastado. Então, o que eu imagino é que aqui ele fez uma inspiração, aqui bateu mais rápido, depois ia começar a largar um pouquinho, tá? Eu acho que é uma possível explicação, tá? Considerando, vamos supor que foi um homem jovem, é uma explicação plausível. Não entrei em detalhes nessa aula, mas ritmo irregular, tem que sempre pensar, o ritmo está irregular, será que é uma fibrilação atrial? Será que é um flutter atrial com bloqueio? Será que é uma taquicardia atrial multifocal? Bom, não entrei em detalhes, não vamos discutir isso aqui, mas eu olhando esse eletro, eu acho que não, tá? Não preenche nenhum critério. Tem onda P, então né, fibrilação atrial. Não tem ritmo de flutter e não tem onda F de flutter e taquicardia atrial multifocal teria pesos diferentes, morfologias diferentes que não tem, tá? Então, uma boa hipótese a arritmia sinusal. E aí, vamos seguir olhando. A gente viu frequência cardíaca, viu ritmo, agora vamos olhar a onda P. A onda P tem sobrecarga? Olha, quando a gente olha a onda P, a gente olha D2, tá? A gente sempre olha a onda P maior, mas normalmente é D2. Olha a D2, ela parece que está muito alta, parece que preenche quase um quadradinho? Sinceramente não, tá? Se tu olhar aí das 1, não parece. Então sobrecarga lateral direita não tem, certo? E esquerda, tá difícil contar, mas não parece que em D2 ali tem mais do que 3 quadradinhos de duração, não parece que tem mais do que 3 milímetros, ou seja, 120 milissegundos. Mas se eu olhar em V1, tem aquele índice de Morris, e olha ali em V1, porção negativa de V1
tem mais do que um quadradinho de duração e mais do que um quadradinho de amplitude na porção negativa. Então, aqui ó, no zoom que eu dei, ficou ruim quadriculado, aqui dá para ver essa porção negativa é o índice de Morris. Preenche critério, sobrecarga lateral esquerda. Tá bom? Aqui intervalo PR não ia ter como vocês contarem, mas se eu contei aqui dando zoom, tem em torno de 4 quadradinhos, ou seja, 160 milissegundos. Aí eu pergunto, PR é curto? É um PR alargado ou um PR normal? Normal. De 120 a 200 milissegundos. De 3 a 5 quadradinhos, aí tem 4, tá normal. E o eixo? O eixo do QRS, o eixo cardíaco. Aí, olha aí e me diz o que tu acha. Lembrou para onde tem que olhar? Olha para D1, que está 0 graus. Olha para VF, que está mais 90. Os dois estão positivos, então está entre 0 e 90. Meu eixo está normal. Se o AVF tivesse negativo, eu olhar para D2. AVF negativo com D2 positivo, beleza. Aqui, vou dizer que é de menos 30, de 0 a menos 30. Tá? Sobrecarga ventricular tem? Olha aí, acha que preenche algum critério. Ah, só um detalhe que eu deixei passar. Aqui eu interroguei a arritmia sinusal, mas poderia ser inclusive aqui eu supondo que foi uma extrasístole supraventricular, porque está estreito, e depois determinou uma pausa fisiológica, não lembro se é assim que chama, tem uma extrasístole e uma pausa compensatória, tá? E aí depois veio o ritmo normal. Por que que tá difícil de ver? Porque aqui no longo tá V1. E sinceramente, esses dois aqui estão muito parecidos, tá? Não parece estar diferente. Normalmente essa exercício você vai ver diferente. Não parece estar diferente, então não tem como bater o martelo. Só que aqui, D1, D2, D3, tá diferente. Só que não dá para ver o terceiro batimento. Tem um batimento aqui, tem um outro aqui, não dá para ver esse. Então, se esse aqui estivesse igual ao segundo, ou seja, esse é o ritmo normal e esse aqui foi diferente, aí teve essa extrasístole depois, ficou normal, ok, como se esse aqui fosse a extrasístole. Uma coisa que eu não falei, não sei se você sabe, o QRS sempre tem o eletro sempre tem uma correspondência. Esse batimento que a gente está vendo aqui é o mesmo batimento daqui, que é o mesmo daqui, que é o mesmo daqui, tá? Ele é feito uma sequência, então essa linha toda é o mesmo batimento, tá? Essa linha toda é o mesmo batimento, tá bem? Então aqui eu tô vendo que tá diferente esses dois. Só que eu não tô vendo correspondência aqui nesse V1, que é o V1 longo que tá aqui. Tudo isso é V1. Aqui é D3, aqui é VF, aqui é V3, V6, tá? Normalmente é a disposição comum. 1, 2, 3. A VR, a VL, a VF. V1, V2, V3, V4, V5, V6. E aqui ou é o D2 longo ou V1 longo, tá? Então é uma hipótese, também é uma extrasístole, mas difícil de ver. Tá, voltando, sobrecarga ventricular. E aí, parece que tem sobrecarga ventricular direita. Qual o critério que a gente usa? Uma onda R em V1 maior ou igual a 7. Cara, a R em V1 aqui tem 1 milímetro, tem um quadradinho. Tá, não tem sobrecarga ventricular direita. E esquerda. Olha, S está profunda, aqui tem uma R bem alta em V5 e V6. Será que preenche critério? Vamos usar, vamos fazer aí. Sokolov-Lyon. 25 milímetros de S em V1, 25 milímetros de R em V6, 50. Maior ou igual a 35 já basta. Então, tem sobrecarga ventricular esquerda. Um critério já basta. Aqui por capricho eu botei R de AVL mais S de V3, que é o de Cornell, maior do que 28 em homem. Aqui tem 37. Então tá. Então tem sobrecarga ventricular esquerda. E o QRS, aqui ó, tá estreito, tá? Tem 2 quadradinhos, ou seja, 40 milissegundos. Pode ter até 3. Tá? Então o QRS estreito. Segmento ST. Tem alguma coisa aí que chama atenção?
Concorda comigo que em AVL, em V5 e V6 tem um infra que com inversão de onda T, tem um infra com inversão de onda T. Cara, infarto causa isso. Mas causa isso numa causa isso numa parede num paciente que tem clínica de infarto. Não um homem jovem de 22 anos sem clínica, sem precordialgia. Então, ok, eu fico satisfeito com essa sobrecarga causando essa alteração secundária que eu chamo de padrão de Strain, tá? Só corrobora ainda mais os critérios que falaram de sobrecarga. Intervalo QT, eu já deixei calculado aqui, mas se quiser calcular em casa para treinar, é importante. Intervalo QT, do início da onda Q até o final da onda T, tem 360 milissegundos, tá? Porque aqui não vou conseguir contar agora, eu dei zoom quando eu contei, 360 milissegundos. Aqui, o intervalo RR tem 0,8 segundos, tá? Tem 4 quadrados grandes de duração. Então é 0,8 segundos. Fazendo a conta, 360 divididos pela raiz de 0,8, que é só na calculadora, dá 404. E aí, tá normal ou não tá? É um homem. Normal como é que é? De 390 até 450. Na mulher até 460. Lembrando que cada livro fala uma coisa, não lembro sinceramente que livro que eu peguei isso, mas foi de algum livro bom, de peso, tá? Então entendemos o eletro como um todo. Mais uma vez reforçada a importância do eletro. Se tu assistiu até aqui, parabéns. É um assunto chato, principalmente para quem não teve contato ainda. Depois que tu já tem mais contato, que tu tá habituado, se torna até legal. Eu gosto de olhar eletro. Mas assim, como é que se aprende eletro? Tá? Uma dica agora. Olha, tu assistiu toda essa aula. Eu dei mastigado aqui tudo sobre eletro, reforcei, fui repetitivo na hora de falar quanto vale cada quadradinho. Mas isso não basta, tá? O meu exemplo de como eu aprendi eletro. Eu decidi aprender, peguei o livro ECG Essencial, que é o livro inicial que todo mundo lê. Li o ECG Essencial, fiquei com uma ideia por cima, tá? E eu tive uma aula bem parecida com essa não foi congresso, é que existe o curso avançado de ECG lá na UFPEL, que eu participei, acho que por um ano e meio. E aí, quando estava lá no início do curso, teve uma aula inaugural. Eu nem podia fazer a prova, porque é curso de ECG avançado. Então não é esse básico, mas essa aula foi o ECG normal, dado por um médico de Porto Alegre, agora eu fico devendo o nome, um cardiologista lá de Porto Alegre. Teló, o sobrenome dele. Ele deu uma aula muito boa, basicamente isso que eu falei, tá? Falando do ECG normal. Depois eu li o livro e eu falei, olha, mais ou menos o que é normal eu sei, mas eu preciso treinar. Na época eu fazia plantão no pronto-socorro e todo eletro que eu me deparava, de um paciente meu ou de algum colega que atendeu algum outro paciente, eu pedia para olhar o eletro e eu tentava laudar ele todo. Eu ficava olhando assim, tá, parte por parte, tá? Mais ou menos o que a gente fez aqui agora com esse eletro, eu tentava fazer com todos os eletros que eu via. Claro que nem sempre, mas eu fiz isso bastante. E olha, nem sei quanto tempo eu demorei para conseguir lembrar de tudo isso e não esquecer de nada. Não pular etapas. E o que eu aconselho é tenha uma forma, uma sequência, tá? A tua sequência. Pode ser essa mesma coisa aí, pode ser o que diz num livro ou no outro, pode ser o que o teu professor te diz. Lembrando, eu não sei se essa aqui foi de algum professor meu especificamente. Então, foi assim que eu aprendi o básico, tá? Eu botei em prática e vi. Isso eu estava no quinto semestre, se não me engano, e mais ou menos que era normal, eu tinha me habituado, mas ainda não estava forte. Depois eu tive aula de eletro. E aí sim, na aula, meus professores deram aulas excelentes e tanto o Eduardo Bertoldi, tanto o Daniel Ribeiro, quanto a Carol Viana, todos deram aulas muito boas e aí eu pude reforçar ainda mais, pude aprender alguns detalhes a mais que se eu estivesse vendo pela primeira vez, eu teria que estar me atentando lá com o básico, mas o básico eu já tinha visto. Então, tem que colocar em prática, tá? Tem que pegar e começar a olhar eletro. Vai olhando, vai olhando, vai olhando.
E aí isso vai consolidar, vai ficar corticalizado, tá? Então, isso tudo que a gente falou hoje, que foi um monte de coisa, é o ECG normal, é o básico. Claro que eu falei várias doenças também, mas isso é normal, eu nem entrei no mérito de várias coisas. Existe um mundo, tá? Ali, como eu citei ali da fibrilação atrial, eu tive uma aula nesse curso avançado de eletro que foi só diferenciar fibrilação atrial, taquicardia atrial multifocal e flutter com bloqueio. Foi o Daniel que deu. Foi uma baita aula, um negócio, um assunto bem difícil e, cara, foi uma aula só para isso, tá? Então, existe um mundo, mas isso aqui a gente tem que saber, tá? Não tem como fazer um plantão no pronto-socorro sem conseguir laudar um eletro simples como esse aqui que eu trouxe. Esse aqui é um eletro simples. No pronto-socorro tem que saber olhar isso, porque vai ter condição muito mais grave que você tem que saber, tá? Claro que além disso, saber manejar. Tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Mais uma vez foi uma aula que a gente fez pela Liga de Cardiologia da UFPEL, tá? La Cardio UFPEL. Depois a gente vai fazer provavelmente um encontro, mas aí só da Liga, para a gente discutir isso aqui, o que o pessoal achou, quais dificuldades que tiveram, alguma coisa que querem reforçar, tá? Quem é da UFPEL e quiser fazer parte da Liga, fica o convite. Agora, toda essa questão do coronavírus, é importante todo mundo ficar em casa, ter a sua responsabilidade. Se não está, né, atendendo por conta do estágio curricular e tudo mais. Mas não fica em casa, estuda bastante. E se quiser fazer parte da Liga, assim que abrir prova, fica atento no Instagram da Liga, que aqui vou deixar no link, tá parecendo youtuber até, mas vou deixar o link do Instagram, olha lá o Instagram da Liga e quando tiver prova de seleção a gente vai colocar lá com certeza. Fica o convite, muito obrigado mais uma vez e espero ter ajudado de verdade todo mundo que assistiu, que consiga entender um pouco mais desse exame tão complexo, tão antigo, como eu falei, lá em 1903 foi a primeira vez que foi feito, mas tão importante que inclusive rendeu o prêmio Nobel para o William Einthoven, que fez o eletro em 1903, e ganhou o Nobel em 1924, por conta disso. Então, exame extremamente importante, que nós deveríamos todo mundo saber. Muito obrigado, até a próxima.